Fala pessoal, tudo bem com vocês? Geraldo novamente aqui e estejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Excel 24 horas. E no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre as 8 funções essenciais no Excel. Então esse vídeo é para você que está no nível básico, intermediário e avançado. Por quê? No básico você vai aprender algo novo. Agora, quem está no nível mais avançado vai relembrar aquilo que aprendeu no passado. Então não custa nada. Então, antes da gente começar, por favor, dá um like nesse vídeo, já dá um joinha nesse vídeo aí, compartilha com seus amigos e ainda assina o canal para você, toda vez que eu divulgar um vídeo, que eu postar algo novo aqui, você ser notificado pelo YouTube, ok? Então, vamos começar agora, primeiramente, com a função bem básica aqui, que é a função soma. Você pode observar aqui na tela que nós temos aqui uma pequena tabela, onde nós temos as datas, os produtos, a quantidade vendida desses produtos e a receita desses produtos adquiridos com a venda. E aí, eu quero utilizar a função soma para fazer o somatório, eu quero saber qual o total vendido desses produtos aqui, a quantidade e a receita. E para isso, nós podemos utilizar a seguinte forma, igual a 10 mais 5 mais 8 mais 12. Mas espera aí, você vai fazer isso aí do início até o fim? Imagina se você tivesse aqui mais 100 linhas. Você vai fazer esse somatório para cada um? Olha só, deu 35 nesse somatório aqui. Mas você não precisa fazer dessa forma. Basta você utilizar a função soma. Isso aí é bem básico para quem já conhece, né? Mas para quem está começando agora, é essencial para você aprender isso. Então, nós podemos fazer a seguinte situação. Eu posso digitar aqui igual a soma, tanto faz maiúscula como minúscula, abro parênteses e seleciono aquele intervalo que eu quero somar. Ou seja, do número 10, que é a quantidade aqui, até o 6, que é da célula C6 até a célula C13. Fecho os parênteses e dou Enter. Pronto, obtive o valor de 72 em quantidade vendida desses produtos. A mesma coisa eu posso fazer também com a receita. É igual a soma, abro parênteses, seleciono aqui todo o intervalo, fecho parênteses e obtenho o valor de 360 mil. Então, a função soma, ela serve para isso, é você somar números. Se eu, por acaso, tivesse aqui, ó, vou tirar o 10 aqui, vou tirar o 50, ok? Vou substituir aqui pela letra A. E a receita substitui pela letra B. Olha só o que aconteceu lá embaixo no somatório, 62, 310. Por quê? Eu tirei 10 aqui e tirei aqui 50 mil. Então, quando você tira esses valores, você substitui por um texto, ou coloca ou fica vazio por acaso aqui, o Excel automaticamente, a função soma, ela soma somente aquilo que é número. Então, ela vai ignorar essa parte e somar somente aqueles que são números aqui. Então, ela serve para isso. Ela não importa, ela não vai dar nenhum erro, mas ela ignora aquilo que ela não encontra como número. Ok? Então, a função soma é basicamente isso. Há algumas outras formas de você trabalhar ela, mas só que o básico dela é isso aqui. Se você entendeu isso aqui, você já entendeu praticamente como funciona a função soma. Vou voltar com valores anteriores. Ok. E aí eu vou salvar essa planilha também depois no final da aula eu salvo essa planilha para você poder trabalhar aí utilizando a função soma, ok? Então vamos lá. Função média. Como vamos trabalhar a função média? Primeiramente, você tem que entender como funciona a média. A média é o seguinte, por exemplo, eu tenho aqui o número 3 e o número 4. Tenho dois números aqui. Para eu saber qual que é a média entre esses dois números, eu preciso somar esses dois números e dividir pela quantidade de números. Se nós temos dois números aqui, então eu divido por 2. Ok? Então eu faço o seguinte, é igual a soma entre 3 e 4, eu tenho 7. E aí, quantos números eu tenho? 1, 2. Eu tenho que dividir esse 7 por 2. 7 dividido por 2 é 3,5. Então, a média entre 3 e 4 é 3,5. Se eu tivesse, por acaso, mais um número aqui, ó, vou colocar agora o número 5. Eu tenho que fazer o quê? Somar todos esses três números aqui e dividir por 3. Por que dividir por 3? Porque agora eu tenho 3 números. Então, eu faço o seguinte, eu somo aqui os 3 números, obtenho o valor 12.
e divido agora por 3 e obtenho o valor 4. Então, a média entre 3, 4 e 5 é 4. Entendido? Então, vamos partir agora para a nossa função média. A função média é bem mais fácil do que eu te ensinei agora aqui sobre a média. Basta você fazer o seguinte, digitar igual, média com acento, não se esqueça do acento no E. Escreve igual média, abre o parênteses, seleciona o intervalo que você quer a média e fecha o parênteses. Pressiona Enter e pronto. Então, a média entre esses números todos aqui é 4. A mesma coisa vai acontecer com a receita. É igual a média, abre o parênteses, seleciono o intervalo que eu quero calcular a média, fecho o parênteses, pressiono o Enter. Então, a média entre esses números todos aqui é 51. Se eu, por acaso, trocar algum número aqui dentro, ó, troquei, o número vai mudando aqui embaixo. A média, ela é recalculada. Ok? Muito fácil também. Eu acho que mais fácil que a função média é a função soma, né? Então, eu espero que fique claro isso para você, que ela é bem mais fácil do que você fazer aquele cálculo lá, onde você tem que somar e dividir pela quantidade de números. E agora, nós vamos partir para a função média-si. Função média-si. A função média-si, ela funciona basicamente como a função média, só que ela tem uma coisinha a mais nela aí. O que é essa coisinha a mais que ela tem? Ela tem o critério, ou seja, ela não vai calcular a média total desses números. Ela pode calcular também, mas ela não serve para isso, basicamente para isso. Ela serve para você escolher um determinado critério. Por exemplo, deixa eu só acrescentar um número a mais aqui, ó. Vou colocar aqui, sei lá, R$10. 10 mil. Por exemplo, eu quero calcular a média de venda somente do produto B. Então, ele vai calcular somente a média do produto B. Ela vai ignorar o A e o C, calculando apenas a média aqui do produto B. Vou até marcar aqui para a gente poder visualizar melhor. Eu tenho aqui, ó, o produto B repetindo 3 vezes. Eu quero calcular a média dessas vendas aqui, ó. A quantidade 10, a quantidade 7 e 6. Então, vou colocar aqui, ó, produto B, que eu quero a média dele. Média, quantidade e média, receita. Prontinho. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o produto B, eu quero saber a quantidade de média dele e a quantidade média de receita. E a receita média dele. Vamos lá. É igual a média-si, tanto faz você digitar com maiúscula ou minúscula, média-si, tem que digitar corretamente o acento, né? Abre o parênteses e seleciona o intervalo. Desta vez, o intervalo não é igual àquele que eu faço na média. O intervalo é quem eu estou querendo calcular a média, para quem que eu estou calculando. Então, eu estou calculando para um produto, não é? Nesse caso, é o produto B. E onde está esse produto B? Ele está nessa lista de produtos. Então, eu seleciono esse intervalo aqui de produtos, ponto e vírgula, e agora eu quero os critérios. Qual que é o critério que eu quero? B, somente o produto B. Ponto e vírgula. E agora a média calculada, propriamente dita. Então, eu quero agora a quantidade aqui, que seria o intervalo média. Selecionei todo o intervalo, fechei o parênteses, pressionei Enter. Então, obtive esse número, 7,6666, que é uma dízima. Então, a média dos produtos, a quantidade vendida dos produtos B entre 10, 7 e 6 é 7,6. E agora, para calcular a receita, é a mesma coisa. É igual a média-si, abro parênteses, seleciono o intervalo de quem eu quero calcular a média, onde ele está, ponto e vírgula, seleciono o critério que é o produto B, quem eu estou calculando, ponto e vírgula mais uma vez, e seleciono aqui os valores. Posso fechar, parênteses, pressionar Enter. Então, a média de vendas do produto B em reais é 30 mil reais aqui. Ok? Então, é muito fácil você calcular a média assim. Se você quiser tirar a prova para ver se está certo, basta você somar aqui, ó, 10 mais 7 mais 6. Soma isso tudo aqui, 23 é igual a 23 dividido por 3, ou seja, 3 produtos aqui. 1, 2, 3, 3 números.
7,66. Tá vendo? A mesma coisa aqui. Então, a média si é basicamente isso. Você utilizar a média e também utilizar os critérios. Você vai ter que escolher um critério aqui, que seria o seu segundo argumento dentro da função. Nós temos o primeiro argumento, que é o intervalo, o segundo argumento, que são os critérios. Ok? Média si é somente isso. Espero que você tenha entendido. E a gente agora vai partir para a próxima, que seria o conte si. Função conte si. A função conte si, ela é um pouco mais avançada do que as outras funções que a gente aprendeu. Por exemplo, soma, média, média si. Ela faz o seguinte, apesar dela ser simples, ela faz o seguinte, ela vai contar valores para você. Pode ser valor, pode ser texto. Ela conta de acordo com os critérios que você colocar. Neste caso aqui, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho aqui alguns estados, né? A UF aqui, a sigla, e temos aqui as suas respectivas cidades. E você pode ver que alguns estados têm maior quantidade. Por exemplo, Rio de Janeiro aqui aparece 4 vezes. O São Paulo, por exemplo, aparece apenas 2 vezes. Eu quero contar quantas cidades tem dentro desses estados aqui. Quantas cidades nós temos aqui? Ó, Minas Gerais, por exemplo, nós temos 3. Sabemos que são 3 cidades. Então, eu vou contar aqui. Como que eu faço isso? Utilizando a função conte si. É igual a conte si. Eu escrevo conte, coloco um ponto, si, ok? Aí você consegue chamar a função. Abre o parênteses e agora ele está pedindo para a gente o seguinte, intervalo. Qual que é o meu primeiro argumento? Intervalo. Quem que eu vou contar? Eu vou contar, seriam as UFs. Então, eu seleciono esse intervalo aqui, ó. Todo o intervalo até lá embaixo, até o último, que é a Bahia. Selecionei o intervalo, ou seja, de A6 até A25 aqui, conforme a função. Agora eu pressiono ponto e vírgula. Quando eu pressiono ponto e vírgula, ele pula para o próximo critério. Qual que é o critério que eu quero aqui? O critério seria a UF aqui, ó. Eu quero saber quantas cidades tem, por exemplo, em Minas Gerais. Então, eu posso clicar aqui em Minas Gerais e pronto. Eu obtive quantas? 3 cidades. Minas Gerais tem aqui 3 cidades. Então, ele contou para a gente quantas vezes que a cidade, né, que o estado de Minas Gerais apareceu. Ok? Ele não conta aqui as cidades, não. Ele está contando aqui, porque o estado de Minas Gerais apareceu aqui 3 vezes. A mesma coisa com São Paulo. É igual a conte si. Abro parênteses, seleciono o intervalo. Está lá embaixo. Ponto e vírgula. Clico aqui em São Paulo, que é o meu critério. E obtenho 2, que é o número de cidades aqui de São Paulo. E aí eu posso fazer isso para as outras. Mas para isso, ao invés de eu ficar calculando para cada um, eu posso fazer a seguinte situação aqui, ó. Você vai vir aqui na primeira, por exemplo, Minas Gerais, aqui dentro da fórmula, ó, e aqui em cima, na barra de fórmula, você vai selecionar assim, ó, botão esquerdo do mouse e selecionar de A6 até A25. E aí, no seu teclado, você vai pressionar, dependendo como é o seu teclado, se você tiver a tecla FN aí, por exemplo, o F e a letra N, você vai segurar FN e pressionar F4. Olha só o que aconteceu. Ele colocou aqui um cifrão na frente de cada um. Isso aí serve para você congelar aquele intervalo. Eu estou congelando de A6 até A25, porque quando eu arrastar a fórmula aqui para baixo, ele não vai sair arrastando também para as outras células. Vai somente daqui da A6 até A25. Posso pressionar Enter e agora eu posso arrastar a fórmula normalmente. Se eu arrastar aqui agora, ó, eu obtenho o resultado até a Bahia, onde nós temos aqui a Bahia com 6 cidades. Ou seja, a UF aqui, Bahia, né, o estado Bahia, aparece 6 vezes. Então, ele contou para a gente aqui 6 vezes. Basicamente, o conte si é isso aqui. Então, você seleciona aquele intervalo que você quer calcular, quer contar, e você coloca o critério daquele intervalo. Então, como eu quero o intervalo de estado, eu quero saber quantos estados nós temos aqui, o intervalo é o estado. E o critério é qual estado que eu quero contar. Por exemplo, nesse caso, eu queria Minas Gerais, eu quis São Paulo. Como eu desci a fórmula para cada um aqui, ele pegou de cada um aqui na frente. Ó, selecionou São Paulo e contou. Selecionou Rio de Janeiro aqui, tá vendo? Selecionado, ele contou. Ok? Então, o conte si é isso. E agora nós vamos partir para a função soma-se. Função soma-se. Como funciona a função soma-se? Ela é
muito parecida com a função conte-se. Só que ela é um pouquinho mais avançada. Por quê? Ela não vai contar, ela não conta textos, né? Ela conta valores, ela soma valores, na verdade. Ela não conta, ela soma valores. Então, ela vai somar algo. Se você tiver uma quantidade, uma receita, ela vai somar para você. E aí eu tenho a seguinte situação. Temos aqui os produtos de A até C, temos as categorias desses produtos, temos a quantidade vendida desses produtos, né, numa determinada data, e o valor unitário para cada um aqui. E aí, como que eu faço agora? Como que eu vou fazer o somatório disso aqui? Aliás, aqui não é preço unitário, não. Esse aqui é o valor total, tá? Valor total. Deixa eu mudar aqui. Valor total. Posso copiar isso aqui e colar aqui. Beleza, então vamos lá. Eu quero saber qual que é a soma, né? Quantos produtos foram vendidos aqui? Produto A, produto B e produto C. Qual que é a quantidade total de cada um? Tanto a sua quantidade, como também o seu valor. Então vamos lá. Para isso, eu vou utilizar a função soma-se. Como que a função soma-se funciona? Basta você digitar igual a soma-se e abre parênteses. E aí, ela pede para a gente aqui 3 critérios, sendo o primeiro intervalo, o segundo critérios e o terceiro intervalo soma. Nós temos aqui 3 argumentos. O primeiro, intervalo. Intervalo é quem que eu quero calcular, quem eu estou procurando aqui na minha planilha. Então, eu estou procurando na minha tabela aqui o produto A. Então, vamos lá, intervalo, seleciono aqui. Vou diminuir um pouquinho o zoom para a gente poder visualizar melhor. Só um minutinho aqui, ó. Pronto. É igual a soma-se, intervalo. O intervalo aqui, ó, de produtos. Seleciono todo o intervalo até o final. Pressiono ponto e vírgula. E agora, nós queremos agora o critério, ou seja, os critérios. Quais são os critérios aqui para eu somar esse intervalo aqui? O critério é o produto que nós temos aqui. Como a fórmula ficou aqui em cima, ó, o produto está na linha F6. Então, eu posso digitar aqui F6, que eu vou selecionar essa célula, ponto e vírgula, e o intervalo soma, ou seja, a soma é o valor que eu quero somar. Então, é esse valor aqui, ó, a quantidade. Eu quero a quantidade agora. Seleciono tudo aqui, até o final, fecho parênteses e pressiono Enter. E obtive aqui o valor de 99, ou seja, nós temos aqui uma quantidade vendida total do produto A de 99. Vou repetir mais uma vez a função aqui, a fórmula, para o produto B. É igual a soma-se, abro parênteses, intervalo, é o intervalo que eu quero somar. Quem que é? Produto dos produtos aqui. Ponto e vírgula, critério, é o produto aqui que está na F7. F7. Ficou aqui oculto porque a função, né, a soma, a forma ficou em cima. Ponto e vírgula, intervalo soma. Seleciono mais uma vez aqui, tudo aqui e pressiono Enter. Então, obtive um total de vendido do produto B de 62 unidades. Vou repetir mais uma vez para você gravar. Produto C é igual a soma-se, abro parênteses, intervalo, quem eu quero calcular. Seleciono tudo, ponto e vírgula. O produto aqui é o C, produto C agora, que está na célula F8, ponto e vírgula mais uma vez, intervalo soma. E nós temos aqui agora os valores, ou seja, a quantidade vendida de produto A, produto B e produto C. Se por acaso eu alterar aqui o produto A, eu vou colocar 100 unidades aqui agora. Nesse primeiro, ó, automaticamente alterado aqui, ó, foi para 184. Se eu voltar lá, volta para 99. E agora eu vou somar o valor total. Como que eu faço com o valor total? É basicamente muito parecido com o que eu fiz com a quantidade. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui para não precisar digitar tudo, ó. Eu venho aqui em cima na quantidade, na primeira quantidade do produto A, vou aqui na barra de fórmula, seleciono aqui tudo, dou um Ctrl C, né? Selecionei tudo, Ctrl C para copiar, pressionei ESC do meu teclado, venho aqui na célula onde está o valor total, clico novamente aqui dentro da barra de fórmula e colo aqui o valor. Então, apareceu 99 aqui. Por quê? Porque ele está pegando aqui, ó, da quantidade vendida. Basta agora eu chegar com o mouse aqui bem na beiradinha, ó, o mouse vai transformar o cursor em uma cruzinha com a flecha, com a pontinha preta na ponta.
eu arrasto para o lado aqui, ó. Arrastei para o lado, pressionei Enter e obtive o valor agora total do produto A. E posso arrastar aqui, ó, para os mesmos. Vou fazer a mesma coisa com os outros, ó. Vou copiar aqui, vou colar, 62, vou copiar também, selecionei tudo, Ctrl C, pressionei ESC e vou colar aqui também. Prontinho. Ah, colei errado. Lugar errado. Copiei, Ctrl C, ESC, cliquei aqui em cima, Ctrl V. E agora basta eu alterar aqui, ó, para a receita. Pressionei Enter, cliquei 2 vezes, pressionei Enter e obtive o valor total de cada produto vendido aí. Ok? O Soma-Se também é basicamente isso. É bem fácil, é bem tranquilo de você trabalhar o Soma-Se. Então, espero que você tenha entendido. Se você entender o essencial disso aqui, o básico do Soma-Se, você consegue entender qualquer coisa, qualquer variação do Soma-Se aí futuramente. E agora, nós vamos trabalhar com a função máxima. A função máxima, ela é muito tranquila, extremamente tranquila, para você entender. Então, eu coloquei uma situação seguinte, nós temos aqui 4 colunas com uma variação de números aqui, vários números aqui. Pode ter número repetido, números maiores que o outro. Então, eu quero descobrir qual que é o valor máximo aqui, qual que é o maior valor que nós temos desse intervalo aqui. Basta digitar igual a máximo, com acento, né, logicamente, abrir o parênteses e selecionar todo esse intervalo. Esse intervalo aqui de A6 até D13, fecho o parênteses e pressiono Enter. E obtive o valor de 99. Por quê? O valor 99 aqui, ó, ele está até aqui, é o maior valor que ele encontrou dentro desse intervalo. Se por acaso alterar esse valor aqui, ó, de 68, por exemplo, para 100, que é maior que 99, ele vai mostrar 100 aqui agora. Por quê? Porque o valor máximo aqui, o maior valor desse intervalo, é o valor 100. Ok? Muito tranquilo também, né? A função máximo. E agora nós vamos partir para a função maior. Estamos quase acabando já. Função maior. A função maior é muito parecida com a função máxima, só que ela tem um argumento a mais. O que ela faz? Ela mostra o maior valor. Só que ela mostra o maior valor de acordo com o critério que eu colocar. Ou seja, qual que é a posição desse maior valor. É o primeiro? É o segundo maior? É o terceiro maior? Esse que vai contar o diferencial dele da função maior para a função máxima. Como que funciona? Por exemplo, eu vou digitar aqui agora, eu quero colocar aqui, por exemplo, posição 1. Eu quero saber qual é o maior número desse intervalo aqui. Vamos colocar o maior número primeiro. Eu coloco maior, digito maior, abro parênteses, e aí pede para a gente assim, ó, matriz. Qual que é a matriz? É esse intervalo todo aqui, que eu estou procurando. Ponto e vírgula agora, ele está pedindo assim, K. Esse K aqui é a posição do número que eu quero. Então, o K eu posso substituir pelo 1 aqui, ó. Cliquei no 1, fechei o parênteses, pressionei Enter. Então, o maior número aqui, ou seja, que tem a primeira posição, é o 99. Se por acaso eu trocar aqui, por exemplo, para 2, vai aparecer 95. Por quê? Porque é o segundo maior número. Se eu colocar 3, ele vai se alterando. E assim sucessivamente. Então, o diferencial da função maior para a função máxima é essa. O maior, ele vai te mostrar qual que é o maior número, mas dependendo da posição dele. Se eu quero o primeiro, se eu quero o segundo, se eu quero o terceiro, se eu quero o 10º número. Então, ele vai mostrar para você de acordo com aquela posição daquele número. Ok? Vamos partir agora para a penúltima função aqui da nossa aula aqui. A penúltima função é a somar produto. Função somar produto. Como funciona a função somar produto? Ela faz o cálculo, ela serve para realizar um cálculo entre multiplicação e somatório. O seu nome já diz, ó, somar produto. Ela multiplica aquilo, depois ela soma. Isso é muito usado quando você quer calcular, por exemplo, aqui, ó, uma quantidade, o valor vendido aqui, e você quer saber qual que foi a quantidade. Nesse caso aqui, o valor vendido, eu posso substituir por valor, vamos colocar aqui, valor unitário. Então, uma unidade desse produto aqui custa R$ 1.500, ok? Nesse caso, eu vendi 5. Então, qual que é o valor que eu obtive aqui nessa venda?
Então, eu multiplico, por exemplo, 5 vezes 1.500, eu tenho aqui 7.500. Se eu arrastar a fórmula para os outros, eu tenho aqui o valor de venda total, né, desses produtos vendidos. Então, multiplicando 5 por 1.500, 7.500, 3 por 800, 2.400. Então, no total aqui, ó, se eu somar agora, é igual a... Eu tenho um total de venda de 19.815, porque eu multipliquei a quantidade pelo valor unitário. Mas só que nós podemos utilizar a função somar produto para obter o mesmo resultado. Como que a gente faz isso? Eu posso colocar aqui embaixo, vamos colocar aqui, por exemplo, igual a somar produto, tudo junto, você digita dessa forma mesmo, somar produto. Abre o parênteses, e aí está pedindo aqui, ó, matriz 1. Qual que é a matriz 1? É a quantidade que eu quero multiplicar pelo valor. Aí vai pedir agora, ó, coloca o ponto e vírgula, ele vai pedir aqui matriz 2. Qual que é a matriz 2? É o valor unitário. Selecionei de C6 até C13 para a quantidade e de D6 até D13 para o valor unitário. Fechei o parênteses, pressionei Enter. Olha só, obtive os mesmos 19.815 em receita. Então, a somar produto, ela faz esse resumo para você. Ela pega aqueles valores das duas quantidades, ele pega essa coluna aqui e multiplica por essa coluna aqui, automaticamente para você. Então, ele já mostra um resultado para você aqui automático. Se você, por acaso, alterar esses valores aqui, ó, automaticamente também ele vai alterar lá embaixo para você. Ok? Espero que você tenha entendido. E nós vamos partir agora para mais um exemplo da função somar produto. Vamos lá. Função somar produto. Neste caso da função somar produto, eu vou utilizar para calcular pesos entre notas de determinadas competências de funcionários, por exemplo. Então, nós temos nesse exemplo o seguinte, nós temos aqui o funcionário, a relação de funcionários, nós temos a competência 1, competência 2, competência 3, competência 4. Isso aqui é muito usado para avaliação de resultados dentro de empresa. Então, por exemplo, aqui, ó, a competência 1, ela tem um peso 3. A competência 2, peso 5. A 3, 1 e a 4 também 1. Então, dependendo da nota dele que ele obteve aqui nos resultados, isso vai pesar ou muito ou pouco, dependendo aqui do peso da competência. E aí, nós vamos descobrir aqui qual foi a nota final para cada um desses funcionários aqui, dentro das competências. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Vou utilizar a função somar produto. É igual a somar produto. Abro parênteses, ele está pedindo para mim, primeiramente, a matriz 1. O que seria essa matriz 1 aqui? A matriz 1 são os pesos, ou seja, nós vamos multiplicar os pesos pelos valores aqui. E depois, no final, nós podemos dividir por 100 para saber qual o valor em percentual. Então, matriz 1 são os pesos. Nós vamos travar aqui, pressionando F4 do teclado, ou seja, nós vamos travar essa célula. Toda vez que eu arrastar para qualquer lado, nós vamos sempre ficar aqui na posição dos pesos aqui. Ponto e vírgula agora. E aí eu vou pegar agora a matriz 2. Está pedindo para a gente a matriz 2. Qual que é a matriz 2 aqui? A matriz 2 são as notas dentro das competências desses funcionários. Então eu vou selecionar aqui de 8 até 9, que seria a primeira aqui do João, que seria as competências do João. Então ele obteve na competência 1, 8, na 2, 7, na 3, 8 e na 4, 9. Então, como faremos isso agora? Para eu poder selecionar isso aqui, eu preciso travar esse intervalo do João aqui. Como que eu faço? Eu pressiono o F4 uma vez. Deixa eu pressionar o F4 uma vez aqui. 2 vezes. 3 vezes. Então, por que eu pressionei 3 vezes aqui? Porque eu quero travar somente a coluna B e E. Ou seja, eu travei aqui, ó, a coluna B e E. Porque quando eu for arrastar a forma para os outros funcionários aqui, a linha vai se alterando, porque cada funcionário está em uma linha. Sendo que, se eu arrastar para a direita e para a esquerda, a célula, né, a coluna vai ser sempre a mesma. Posso fechar o parênteses aqui agora. Pressionar Enter. Então, obtive o resultado de 76 aqui, ó. Se eu arrastar para as outras, eu tenho o resultado
de cada um dos funcionários aqui nas suas competências. Por exemplo, o João obteve o valor de 76, a Maria 75, o Pedro 92. Você pode transformar isso aqui em percentual se você quiser. Basta você colocar aqui no primeiro, ó, vamos lá no primeiro, você divide por 100, porque percentual é porcentagem, você tem que fazer a divisão por 100 mesmo, e eu obtive o valor de 0,76. Se eu replicar isso para os outros, nós temos o valor, né, em casas decimais, em décimos para cada um aqui. Quando eu venho aqui em cima em página inicial e clico em porcentagem, ó, eu obtenho o valor em porcentagem agora. Então, nós temos aqui quanto que cada um dos funcionários obteve aqui nas competências no total. Então, a Maria, por exemplo, aqui, ó, ela tem um valor de aproveitamento na competência de 75%, sendo que o Pedro obteve a melhor nota aqui de 92%. Ok? Então, essas são as 8 funções essenciais para você aprender no Excel. Tem muito mais outras, né? Outras mais fáceis, outras mais complicadas, mais avançadas, mas essas são essenciais. Se você aprender essas aqui, você está um nível bem avançado aí do Excel também, ok? Espero que você tenha gostado aí da função somar produto e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!